Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Nós estamos caminhando para um cenário muito inusitado, não só como brasileiros, mas como cidadãos do mundo, uma vez que a gente está aí diante da primeira crise de saúde global dentro desse nível que nós estamos assistindo. Mas não se engane, tudo isso de estranho que a gente está vendo acontecer nesse ano de 2020 está diretamente relacionado com as eleições americanas. Eleições essas que vão influenciar diretamente como o Brasil vai continuar também, porque se a gente perde o apoio dos Estados Unidos, a gente fica numa situação incerta e preocupante aqui. Mas se Donald Trump vence e continua, a gente continua com esse apoio, né? Sem falar que o Brasil já foi convidado ali para ser aliado ex-OTAN, de forma que o Brasil acaba sendo não só privilegiado em termos de parcerias tecnológicas e bélicas também, mas também se torna um protegido desse grupo, né? E também, né, o Brasil sendo convidado aí para uma eventual composição de um G7 expandido, né, um grupo dos países mais poderosos ali do mundo, sem falar no convite para integrar a OCDE, que é o grupo dos países mais ricos do mundo. Então, é importante, né, para a gente também ficar de olho nisso que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Mas o detalhe que eu gostaria de elucidar aqui para vocês hoje é o seguinte: a gente viu essa crise de saúde se aproximando, chegando e fazendo com que o trabalho presencial fosse substituído por um trabalho remoto, ou seja, home office ou teletrabalho, tá? Então, o mundo hoje está muito mais aberto para essa questão do teletrabalho e tal. A gente sabe que, infelizmente, e é muito triste isso, várias empresas ficaram comprometidas com essas restrições, muitas falências, demissões, né, a questão financeira preocupando muito. Porém, algumas empresas que conseguiram se adaptar, outras que já tinham uma forte base na internet, outras que se movimentaram rápido, conseguiram transferir a sua base de funcionamento de uma estrutura presencial para uma estrutura na internet, né, uma estrutura online, né? A gente pensa, por exemplo, em lojas em shopping. Que situação terrível que elas estão enfrentando agora. Só que agora o que acontece? A pessoa pode encomendar pela internet, aí ela busca o produto numa espécie de drive-thru, ou ela encomenda na internet e entrega na sua casa, né? A gente sabe desse funcionamento. Então, a gente está vendo um mundo caminhando para quase que uma entrada em extinção do trabalho presencial e agora um florescimento do trabalho home office. Só que tem um grande detalhe. Esse trabalho em home office, obviamente, depende quase que na sua totalidade de uma conexão com a internet, depende de uma boa internet funcionando, depende de uma estrutura online bem montada. E aí vem a grande preocupação, uma vez que vários estudos já mostraram que o mundo hoje está sob o risco de um blackout da internet, por uma coisa deliberada, por um ataque hacker. Eu já apresentei estudos aqui para vocês sobre isso, já falamos extensivamente sobre esse assunto. Vários documentos foram lançados mostrando o perigo que a humanidade estava se colocando, né, o perigo de acontecer uma situação nesse sentido. E aí é aí que está o grande problema. Por quê? Se a sociedade inteira se adapta para funcionar com base na internet, a gente, por um lado, pensa que isso é uma solução, que é um refrigério, que é um benefício, mas, por outro lado, talvez toda a base de funcionamento da economia e da internet, a sua maior base, ela fique diante de um fundamento frágil também, porque se você não tem a eletricidade, se você não tem a conexão, como é que você vai conseguir fazer isso continuar caminhando? A gente tem que ficar muito atento a esse detalhe, porque eu já disse para vocês que o dia 3 de novembro, que é a data das eleições americanas, é o ponto focal aqui desse ano e dessa década e de talvez as eleições mais importantes, porque está todo mundo de olho nisso e todo o establishment está empenhado em impedir que Donald Trump seja reeleito. Então, essa hipótese de a gente ter um outro problema, lembrando que a gente já teve crise de saúde, tentativa de impeachment do Donald Trump, as mobilizações, né, nas ruas e entre várias outras coisas, crise com o Irã, crise entre a Arábia Saudita e Rússia relacionada ao preço do petróleo e por aí vai.
Então, galera, a gente precisa ficar atento a essa hipótese, tá? A gente precisa ter um plano B, C, D, E, F, porque até o dia 3 de novembro, muitas coisas estranhas, inusitadas podem rolar, tá certo? E aí você fala, Daniel, e o que a gente faz? Pessoal, a gente precisa saber que nós estamos numa situação frágil ainda, numa situação incerta ainda. Nós não temos ainda uma perspectiva de quando o convívio social e as interações humanas retornarão. Eles estão dizendo que só quando tiver um remédio aí que puder efetivamente resolver essa questão dessa saúde, que eles vão começar a pensar nisso. Então, pessoal, nós não temos hoje perspectiva da volta à normalidade. Por isso, pessoal, o que a gente precisa pensar e prestar atenção? A gente precisa pensar que nós precisamos ter no mínimo possível, né, algum tipo de reserva, seja reserva de alimento, uma pequena reserva financeira, e pensar num plano B, caso a gente fique sem conexão de internet. Você fala, Daniel, qual seria esse plano B? Esse plano B envolve você ter uma estrutura para você poder aguentar um tempinho disso aí não acontecendo. Porque se você fica sem internet durante um tempo, não vai conseguir encomendar comida, não vai conseguir fazer os pedidos que você gostaria de fazer. Talvez até as coisas que se faz presencialmente fiquem conturbadas. Então, é importante você ter uma reservinha de água, de alimentos não perecíveis, alguma coisa assim. Tá certo, pessoal? Então, essa é uma preocupação que está vindo muito na minha mente e eu faço questão de compartilhar com vocês isso e mostrar para vocês a realidade desse problema, que já foi trazido em vários estudos, várias análises, e a gente estão falando até sobre um The Great Reset, né? Que significa isso? Recomeçar tudo, né? Só que eles falam no Great Reset, o grande recomeço, como se fosse assim, depois dessa crise de saúde a gente vai ter uma realidade mais voltada para a interação social, para a caridade, né? Para a solidariedade, com cuidado maior com o meio ambiente, um cuidado maior com o próximo, uma vida menos intensa e agressiva e mais preocupada em manter a natureza funcionando bem e tal. Só que esse Great Reset, né, quando a gente pensa no reset em termo informático, a gente fica pensando, será que esse reset é reiniciar o computador? Né? Porque para você reiniciar o computador, você tem que desligar o computador. Então, não está muito claro como eles estão abordando esse reset. Então, pode ser um reset harmônico, mais tranquilo, ou pode ser um reset que dá um baque e depois volta. Então, como está tudo muito estranho, muito incerto, não só no Brasil, mas no mundo, é muito importante a gente estar com o plano B, estar preparado e poder ficar atento a esse possível reset, ou esse possível blackout aí que alguns analistas têm apontado, tá? Porque, lembrando, isso tudo por causa da aproximação das eleições americanas. E mais uma vez, a gente está vendo algumas pesquisas lá nos Estados Unidos falando que o Trump está atrás do Joe Biden, que o Trump não tem chance, que o Trump vai perder, que o Trump está perdendo credibilidade, por aí vai. Apesar de que a gente está vendo a economia americana ali conseguindo ter dar uma respirada, né? Já o desemprego caindo um pouquinho. Então, querendo ou não, a história do mundo nesse ano de 2020 vai ser narrada e traçada por essa eleição americana, tá? Todos os esforços em nível internacional estão voltados para isso, tá? Para tentar, dentro do establishment, impedir que o Donald Trump seja reeleito, tá? E a gente não sabe até que ponto, né, o que pode acontecer que eles possam fazer para tentar impedir isso. Como eu sempre falo, né, a gente já viu o apresentador americano Bill Maher falando que ele torcia para que uma recessão viesse aos Estados Unidos para que Trump não vencesse. Ele falou isso em 2019 ainda. Então, eles já estavam torcendo por uma recessão e eles tiveram a recessão que eles tanto queriam. Mas, pelo que a gente está vendo, isso ainda não foi suficiente para fazer a popularidade do Trump cair na proporção que eles queriam. Então, pessoal, esse é um ano para a gente ficar muito atento. Até o dia 3 de novembro, precisamos ficar muito ligados, porque muitas coisas estranhas ainda podem acontecer.
Deus queira que não, tomara que não, talvez não aconteça, mas do 1º de janeiro até agora, esse mês de junho, vocês são testemunhas que a gente já viu muita coisa estranha acontecendo, tá? Então vamos nos preparar, vamos estar concentrados, você que crê, que tem fé, vamos orar a Deus, porque é o meio de ação que é mais prático que a gente tem, colocar nosso joelho no chão, pedir a Deus para proteger o Brasil, para abençoar o Brasil, abençoar todos nós, porque precisamos de uma ação divina, nos libertando, nos curando, nos purificando e restaurando a nossa terra, tá bom? Fica esse convite, lembrando a você que lá no canal Desvendando Original a gente está fazendo 6 da manhã, todo dia, estudos bíblicos a partir do grego e do hebraico, e às 4 da tarde com o curso lá gratuito que é o Apocalipse Desvendado. A gente faz um estudo interessante do livro do Apocalipse, tá bom? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, examine todas as coisas, retenha o que é bom. Se você quiser se tornar membro do canal, primeiro link aqui embaixo, você se torna participante do Direto do Bunker, que é uma espécie de estudo, né, que a gente faz sobre como proteger a nossa mente para não sermos persuadidos, né? A gente fala sobre persuasão, psicologia social, retórica, sobre a história recente, sobre historiografia militar. É bem interessante, a galera tá gostando muito. Fica o convite, primeiro link na descrição do vídeo, tá bom? Fiquem com Deus, examine todas as coisas e retém que é bom. Um abraço!